320 antes de Jesus. Começa aquilo que hoje os historiadores chamam de helenismo. Vai de 320 até perto de 140 a.C., esse período do helenismo. Como era a educação no helenismo? Um cara chamado Marciano Capella criou, lá em Atenas, o chamado ensino unificado do cosmos. Aí os caras tinham o trívio e o quadrívio. Trívio era gramática, retórica, preste bem atenção, e lógica. E o quadrívio era aritmética, astronomia, geometria e música. Todas as crianças gregas aprendiam isso. O trívio e o quadrívio. O trívio e o quadrívio. Perfeito. De novo, lógica, retórica, gramática. Então, vejam a qualidade da mente das pessoas que, desde criança, aprendiam a pensar, a usar da lógica, do senso crítico. O que é que acontece com o cristianismo? Quando o cristianismo surge, isso aqui se acaba. E o que é colocado? Deus. Não pergunte, não pense, obedeça a Deus, senão você vai para o inferno. No século V, depois de Cristo, um patrício romano chamado Boécio, no tempo da queda do Império Romano, quando os visigodos invadiram, vendo o porquê de Roma ter se ferrado, porque todo mundo emburreceu, olhem bem, a educação grega criou um super ser humano. O cristianismo ferrou porque transformou o ser humano em pecador. Não é Jesus, não. É o cristianismo que surgiu. E quando o cristianismo se tornou católico, aí emburreceu de vez. Porque ninguém podia nem fazer pergunta, senão era trucidado. Massacrado. Massacrado. Ia para o inferno, inclusive. Boécio, século V, resolveu traduzir o trívio e o quadrívio para ver se conseguia recuperar as novas gerações romanas, para ver se a turma aprendia de novo a pensar. Porque a lógica, a retórica, a gramática, tudo isso ficou proibido em Roma. Aí o que a Igreja Católica fez? Ferrou com Boécio. Boécio foi trucidado vivo aos 44 anos. Logo depois, a Igreja Católica aplica o obscurantismo intelectual do século V ao século XVI. Ninguém podia aprender a ler na Europa. Por quê? Para não ter o perigo de, em sabendo ler, interpretar a Bíblia errado. Olhem bem. Caraca, meu. Descartes, Newton, os iluministas, a Revolução Industrial foi que acabou com isso. No século há 1000 anos atrás, se você pegar hoje as populações que na época Londres, Amsterdã e Paris tinham, essas 3 cidades, as 3 juntas eram 200 mil pessoas, todas analfabetas, vivendo em péssimas condições de higiene. Porque a Igreja Católica estabeleceu que ninguém na Europa, a não ser os padres, podia aprender a ler. Nesse mesmo período, no ano 1000, em Bagdá, Cairo e Damasco, cidades islâmicas, essas 3 cidades juntas tinham mais de 2 milhões de habitantes, cultos, vivendo em excelentes condições, porque o velho trívio e quadrívio da Grécia estava sendo aplicado na filosofia. Então, vejam como a Igreja Católica, com toda boa intenção que várias figuras lá tiveram, mas o que diabos ela fez com a cabeça da gente? Mas a pergunta que fica é, hoje, no agora, a sociedade ocidental não evoluiu mais do que muitas partes do mundo? Sendo que naquele tempo, há 1000 anos... as outras eram mais evoluídas. Era mais evoluída, mas hoje o Ocidente não é. Por que então evoluiu tanto o Ocidente? Evoluiu tecnologicamente. Somente? Só. Mas é qualidade de vida. Você falou que os cristãos viviam... Há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás, os europeus lá, Amsterdã, Paris, eram pessoas que viviam em condições horríveis. E hoje... Mas o que é que eles fizeram? Hoje ela vive próspero. Por que é que Damasco, Cairo e Bagdá, que eram o céu na época... E hoje estão desse jeito? Porque Paris
Roma, Amsterdã, Londres criaram o quê? As cruzadas, As cruzadas. para ferrar com o progresso árabe do Islã. É por isso que o catolicismo depois começou a progredir um pouco, se é que a gente pode chamar isso, porque só com a Revolução Industrial, no século XVIII, é que houve progresso. Até então, na Europa, era feudalismo, as pessoas trabalhavam sim. a soldo de comida. Uhum. Lá, no Oriente, que estava à frente do Ocidente, eles se ferraram com as cruzadas. As cruzadas foi invenção europeia para atrasar a vida do Oriente. E atrasaram. Pra foder Então, pros caras, por isso que hoje a gente vê esses problemas. Porém, o Ocidente houve um progresso tecnológico da Revolução Industrial para cá. Mas não tem ninguém adiantado hoje na Terra, não. Na minha opinião, estamos todos.